Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a série documental da Luísa Sonza, que chegou hoje, dia 13 de dezembro, na Netflix. O nome da série é Se Eu Fosse Luísa Sonza. E aí a gente tem 3 episódios. O primeiro e o terceiro eles têm 33 minutos de duração e o segundo tem 43. E nessas quase 2 horas, na verdade, né? Não mais, mas nessa 1 hora e 40 e poucos minutos, quase 50 minutos. Se as minhas contas estão corretas, eu não sou das exatas. Enfim, nesse tempo que a gente tem de documentário, a Luísa aborda alguns momentos da carreira dela e da sua vida pessoal, se aprofunda em algumas coisas e traz pra gente uma documentação mesmo do lançamento dos seus 2 últimos álbuns, o Doce 22 e o Escândalo Íntimo. E aí, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês a partir de 2 vieses. O primeiro deles eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente ainda não conseguiu assistir, tá curioso pra logo saber o que é que tem no documentário, as revelações que ela fez sobre as polêmicas, sobre a carreira, sobre a vida pessoal dela. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, todas as relações que aconteceram no documentário. E eu quero também, atrelado a isso, e comentando o que é que eu achei desse documentário, as minhas percepções e opiniões do documentário enquanto produto e das coisas que a Luísa decidiu ou não compartilhar com o público através desse projeto audiovisual, tá bem? Mas antes, se você ainda não for inscrito no meu canal, já aproveita pra se inscrever, me ajuda bastante. Se você é fã da Luísa, tem vários outros conteúdos sobre ela por aqui. E é isso. Então é o seguinte, a Luísa ela começa falando sobre as coisas que aconteceram antes da carreira dela realmente decolar, antes dela realmente começar a viralizar. Então eu gosto de saber um pouquinho mais sobre o passado da Luísa, sobre a cidade de onde ela veio, sobre como a família dela funcionava, sobre como ela era só uma garota de cidade pequena que acabou viralizando nas redes sociais e viu a sua vida virando de ponta cabeça, né? Porque, em resumo, foi isso que aconteceu com a Luísa. Ela é de uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul chamada Tuparendi, que tem aproximadamente 7 mil habitantes. E aí, no documentário, ela fala sobre essa cidade, sobre como ela acabava se sentindo reprimida e sufocada, porque o ambiente de cidade pequena, em sua maioria, é um ambiente machista, é um ambiente em que você se sente preso e sente que você não vai conseguir ir pra além do que aquele lugar tem pra te oferecer, né? E eu falo isso a partir da perspectiva de alguém que, de fato, também nasceu e cresceu numa cidade pequena e se sentia dessa forma, né? Porque eu acho que é um lugar que é muito bom e receptivo pra quem se identifica com aquele contexto, com aquela dinâmica de vida, mas é um lugar que faz a gente se sentir sufocado e preso quando a gente não sente que a gente pertence àquele universo. E isso acontecia com a Luísa, né? A família dela também fala bastante no documentário, fala sobre como ela começou a cantar e a ensaiar e a participar de festivais desde muito pequena. E ela começou essa carreira, naquele contexto, naquela cidade, participando de uma companhia, de um grupo que cantava em eventos, que se chamava Sol Maior Shows e Eventos, né? Então foi assim que a Luísa começou a cantar em festas, em casamentos, em eventos da cidade mesmo e da região. E ela entrou pra esse grupo aos 10 anos de idade, então muito, muito nova. Nessa época, ela já ia cantar em eventos e chegava em casa às 3 da manhã. Então ela sempre teve essa rotina de show, sempre, sempre. E aí ela começou a fazer uns vídeos de covers pra internet, pro YouTube. Muitas pessoas que a gente conhece hoje na internet, na mídia, surgiram dessa mesma maneira, né? Tem outras várias pessoas que surgiram assim nessa mesma época, um pouco antes ou um pouco depois que a Luísa. Mas na música, ela é, acho que sem dúvidas, o nosso principal exemplo, né? Porque ela começou dessa forma e ela é hoje um dos maiores nomes da música pop no Brasil e na América Latina. Mas foi nesse contexto de viralização, de internet, que ela conheceu o Whindersson. E o Whindersson, ele é uma parte muito significativa, de virada de jogo mesmo, na vida pessoal e na carreira da Luísa. Isso acho que é indiscutível. Porque aqui no documentário, eles contam, e aí, caso não tenha ficado claro a partir do início da minha frase, o Whindersson deu entrevistas para esse documentário. Era uma coisa que eu não estava esperando, que eu não achei que fosse acontecer. E aí, primeiro episódio, várias entrevistas com o Whindersson. E ele fala sobre vários assuntos de uma forma muito respeitosa, muito coerente, e que o documentário precisava. Acho que ainda mais depois de tudo que eles compartilharam, de tudo que eles passaram na vida juntos e separados depois da separação deles também. Mas enfim, eles falam sobre como a história deles começou, né? Como ele viu um vídeo dela, que viralizou, um vídeo em que ela tava fazendo um cover, e aí caiu um raio em Tuparendi, e ela se assustava, e aí esse vídeo acabou viralizando na internet, fazendo ela muito famosa. Foi assim que ele descobriu da existência dela e entrou em contato com ela e chamou ela pra gravar vídeos com ele. Os dois se conheceram assim e começaram a namorar, né?
Eles casaram muito novos, e acho que isso fica muito claro no documentário também. Ela tinha 19 anos no dia do casamento deles, ele tinha o quê? 23. E desde o começo do relacionamento dos dois, as pessoas falavam muito sobre eles, né? Os criticavam muito. Então a Luísa era a garota interesseira que estava tentando subir na vida ao se relacionar com o Whindersson, e o Whindersson era o corno que não era bonito o suficiente pra estar se relacionando com uma garota assim. Então, com certeza, ela tava ali só por interesse, tava traindo ele. Essa era a narrativa que era construída ao redor do relacionamento deles, né? Mas nesse documentário, os dois dizem, em alguns momentos, que eles realmente se gostavam e eram felizes juntos e tiveram uma vida boa. A Luísa fala que não conseguia entender porque ela tava se relacionando com ele porque ele era uma das pessoas mais incríveis que ela tinha conhecido. Ela fala no documentário: ele é uma das pessoas mais fodas que eu já conheci na minha vida e era por isso que eu estava me relacionando com ele. Mas as pessoas simplesmente não aceitavam isso, né? E aí tem uma frase muito forte no documentário, no primeiro episódio já, da Luísa, em que ela diz: se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, provavelmente a gente ainda estaria junto. Mas então os dois se separaram em 2020 e eles falam sobre isso no documentário também, até porque isso desencadeia várias coisas na carreira da Luísa depois, né? Então eles falam que o casamento terminou depois de uma passagem do Whindersson por Moçambique, porque ele foi até lá a trabalho, numa turnê que ele tava fazendo, e ele viu a pobreza muito de perto, e isso impactou muito a saúde mental dele, que já era bastante fragilizada. E aí, tentando ajudá-lo, a Luísa também acabou se perdendo bastante. Mas, de novo, é reforçado pelo próprio Whindersson, que foi ele quem pediu a separação e não o contrário, né? Que foi ele quem disse que não dava mais, porque apesar deles ainda estarem juntos, vivendo juntos e fazendo de tudo, parecia que eles não estavam mais sendo eles mesmos. E ele também estava bastante envolvido com drogas. Isso é uma coisa que ele fala e admite no documentário. Só que aí, então, eles anunciaram a separação e ela começou a receber muitos ataques e muitas ameaças. Isso só se intensificou, é claro, quando ela assumiu depois um namoro com o cantor Vitão. Só que as coisas acabam indo pra um buraco muito mais embaixo quando a Luísa decidiu responder um tweet na internet, depois de um ano já lidando com ameaças e precisando desmentir as histórias sozinha, quando ela decide então responder um tweet puta da cara, dizendo: eu não traí ninguém, eu não fiz nada, esse relacionamento acabou e não foi por minha causa, né, por minha culpa, não fui eu que decidi acabar esse relacionamento. Ela responde esse tweet, e aí então o Whindersson também entra nessa discussão, né, ele diz: olha, eu não sabia que a Luísa tava sendo tão atacada, tava o quê, se escondendo debaixo de uma pedra também, né, mas tudo bem, eu não uso internet, eu não tava entendendo a dimensão de tudo, mas realmente ela não me traiu, não teve traição. Só que a partir disso, as pessoas começaram a atacar ele. As pessoas acreditaram nela pela primeira vez depois de um ano e começaram a atacá-lo. Pouco tempo depois dessa situação, o filho do Whindersson morreu. E as pessoas na internet culparam a Luísa disso ter acontecido. Disseram que ela gerou ali uma situação por ter trazido isso à tona de novo, que causou estresse pra namorada do Whindersson e que, portanto, ela era culpada, ela era assassina do filho do Whindersson. Ela era culpada pela morte do filho dele, né, que nasceu prematuro e acabou eventualmente falecendo. E aí as ameaças tomaram um novo nível. As pessoas começaram de fato a ameaçar a família dela, os pais dela, a irmã dela, a vida dela. Ela começou a receber fotos de mulheres mortas. Ela começou a receber endereços das pessoas, na DM, assim, endereços das pessoas que ela amava, que eram próximas a ela, com ameaças. E aí ela precisou sair do país. Ela decidiu sair do país para deixar as coisas darem uma acalmada. Ela estava com um álbum prestes a lançar, que era o Doce 22, que precisou ser adiado, coisa de um mês mais ou menos, porque naquele momento, naquele contexto, não tinha como um álbum ser lançado. E aí então ela pausa o Doce 22, que tinha a proposta de, inclusive, falar sobre tudo que tinha acontecido na vida dela até aquele momento, né, e tomar a narrativa pra si de várias das coisas que a internet dizia sobre ela. Ela pausa esse lançamento, ela vai pro México pra esperar o clima amenizar, as coisas acalmarem. Toda essa parte do primeiro episódio, que também se estende pro segundo episódio do documentário, eu acho que é muito interessante. Porque a gente sabe dessas coisas. Eu acho que o documentário não traz tanta novidade de informação nesse sentido, mas ele compacta essas informações e mostra pra gente de forma muito clara o quanto deve ter sido difícil pra Luísa lidar com tudo isso. O quanto ela era só uma garota de 20 e poucos anos, 23 anos que ela tinha na época, e o quanto ela tava tendo que realmente carregar o peso de várias coisas e lidar com uma perseguição na internet que não era normal, né? O documentário também aborda um pouco do processo de produção e mais, na verdade, do processo de lançamento do Doce 22, que é um álbum que também mudou a carreira da Luísa, né? É um álbum que bateu recorde de estreia do Spotify, bateu 1 bilhão de streams, então realmente fez as pessoas pararem pra ouvir o que ela tinha pra dizer. Até então as pessoas ouviam músicas da Luísa Sonza, mas as pessoas só começaram a ouvir o que ela tinha para dizer enquanto pessoa a partir desse álbum, né? Porque ela também começou a lançar coisas diferentes do que ela estava acostumada, né? Ela trouxe
músicas nesse álbum que eram mais profundas, eram mais sobre a vida dela, ao invés de só músicas dançantes, seguindo fórmulas específicas do pop no Brasil. E aí, um desses casos que o documentário também aborda é com a faixa Melhor Sozinha. O documentário conta a história dessa música e como ela, a Luísa no caso, né, fez a parceria com a Marília Mendonça. E aí, aqui, o produtor da Luísa, o Douglas Moda, conta que a Luísa tinha alugado uma casa em Ilhabela. Só que aí ele tava no mood de, tipo assim, trabalhar, criar músicas. E ela deu um esporro nele. Não, você não veio aqui pra trabalhar, a gente veio aqui pra descansar, se divertir. Eles brigaram. Só que aí depois de um tempinho ela bate na porta arrependida de ter brigado com ele e querendo saber no que é que eles estavam trabalhando ali. Escondido, entre aspas, dela, né? E foi assim que aconteceu Melhor Sozinha, porque ela escutou que eles estavam trabalhando, entrou pra participar desse trabalho também e a faixa surgiu. E aí é dito no documentário que a atmosfera da música se construiu muito quase que sozinha e que logo eles sentiram que tinha uma atmosfera Marília Mendonça. E aí o convite pra Marília participar veio já pra versão inicial dessa música. Eles tentaram contato com a equipe da Marília, a Luísa mandou mensagens pra ela no Instagram, mas eles não obtiveram resposta. Na verdade, o que tinha chegado até eles é de que a Marília não tinha interesse em fazer a música. Só que no dia seguinte ao lançamento do álbum, do Doce 22, a Marília postou stories cantando Melhor Sozinha. E aí então, o produtor conta, né, o Douglas conta que a Luísa chega pra ele e diz: olha só essas mensagens que eu tô trocando com a Marília. Então tinha as mensagens que a Luísa tinha mandado pra Marília, convidando pra fazer a música, mas a Marília aparentemente não tinha visto, enfim, não sabemos direito o que aconteceu, mas aí tinha uma mensagem da própria Marília dizendo: amiga, vamos fingir que as mensagens anteriores nunca aconteceram e que eu tô chegando pra falar com você agora, vamos começar de novo? Nossa, que música legal essa que você lançou chamada Melhor Sozinha, vamos fazer alguma coisa nela juntas? E é assim então que surgiu a segunda versão de Melhor Sozinha, que é uma parceria da Luísa com a Marília Mendonça, que é uma versão belíssima pra essa música, que casa muito bem, né, as personalidades de artistas dessas duas artistas brasileiras. E é mais ou menos isso que ela traz de novidade do Doce 22, eu acho, né, porque o foco tava muito mais no que veio depois do Doce 22, antes do lançamento, pouco antes do lançamento e depois, né, até então o lançamento do Escândalo Íntimo, que é o último álbum que a Luísa lançou. Mas ela também aborda muito o pós-lançamento do Doce 22, no sentido de que ela traz bastante pro documentário as dificuldades que ela precisou lidar com a fama que ela precisa lidar até hoje, né, com a fama na era da internet no Brasil. Então a Luísa traz os efeitos colaterais da fama. Ela fala muito sobre a dificuldade mesmo de ser famosa no Brasil. Ela traz imagens dela tomando Rivotril, dela tendo crises de saúde mental. Ela fala também sobre o quanto, apesar de ter realizado todos os seus sonhos, ela ainda não se sente completa, né? Sempre existe um vazio ali dentro de si, uma sensação de ainda não se sentir preenchida, mesmo tendo alcançado tudo que ela sempre quis alcançar. E ela fala sobre a dualidade de perceber que a coisa que ela mais ama fazer no mundo, que é cantar e se apresentar, também é responsável por tirá-la do eixo, por deixá-la depressiva, porque ainda que exista muito glamour nessa vida, também existe muita cobrança, também existe todo o ódio que ela precisa lidar, que as pessoas destilam a ela o tempo todo. Então, realmente ela traz essa parte, eu acho que isso é o mais interessante do documentário, né? Ela aborda também bastante os efeitos que a vida que ela leva tem pra vida normal dela, né? Os efeitos da fama mesmo. Ela fala sobre ter sido diagnosticada com úlceras dentro de si. Ela fala sobre um momento de rouquidão extrema, de desgaste extremo, de cansaço extremo, de sono desregulado, da falta de rotina e de como tudo isso que aconteceu, né, em relação a toda a perseguição que ela sofreu, a todo o hate que ela recebeu e a rotina absurda que ela tinha enquanto, né, que ela tem, né, de forma geral, enquanto artista pop no Brasil, o quanto isso também desencadeou pesadelos nela. Então ela começou a ter algumas alucinações, sonhos acordada, então ela não tava nem dormindo, mas nem acordada, e tinha ali uns pensamentos intrusivos, de, sei lá, tá numa massagem, ela dá esse exemplo, né, e achar que a pessoa que estava massageando-a, né, a profissional ali, poderia matá-la, e qualquer pessoa que chegasse perto demais dela poderia matá-la. Então ela começa a falar sobre essa síndrome de perseguição mesmo, que tudo isso, que a perseguição online, né, na vida dela, acabou gerando, e eu acho que todas essas coisas, elas fazem muito sentido. Eu acho que é muito fácil de acreditar nessas coisas, porque a gente não imagina o quanto deve ser difícil ser uma pessoa muito famosa. No nível da Luísa hoje em dia, por exemplo, no Brasil, ainda mais levando em consideração esses episódios da vida pessoal dela atrelados ao Whindersson, ao Vitão, e as pessoas que decidiram persegui-la por essas coisas de uma forma muito desproporcional mesmo. Então ela traz isso pro documentário e eu acho que é uma das coisas mais interessantes dele. Ao mesmo tempo, eu acho que tem alguns momentos em que, e eu tenho
tô com até medo de dizer isso porque eu não quero que vocês me entendam mal. Eu admiro a Luísa, eu gosto do trabalho dela. Mas tem alguns momentos depois disso que eu acho que não ajudam muito o público a se identificar com a Luísa enquanto pessoa. Então tem algumas cenas ali, tipo assim, a primeira cena do documentário é ela falando, ai, deixa eu me ver na câmera, será que eu tô bonita? Então o documentário traz em alguns momentos a insegurança dela. E eu acho que é super válida essa insegurança, mas eu acho que do jeito que aparece, não causa uma identificação da forma como poderia. Tem uma outra cena no último episódio, né, no terceiro episódio, dela ligando pra mãe aos prantos, chorando, preocupada. Mas eu acho que essa cena só aparece ali, ao invés de também trazer um pouco mais sobre o processo de cobrança que ela tinha, o processo de criação desse álbum e as expectativas que ela tinha que alcançar. Então eu acho que acaba não trazendo isso, mas joga uma cena ou outra da Luísa em crise que acabam ficando soltas, na minha opinião, que aparecem de forma simplista, quando eu acho que essas são questões que não são simplistas e que deveriam ter sido melhor polidas pra aparecer nesse documentário. Também tem uma outra cena dela ao longo dos episódios, do nada, só aparece assim a cena, eu acho que é a primeira cena do segundo episódio. E aí aparece ela dizendo, ai, às vezes eu me imaginava pulando de um prédio. Tipo, tá ali mostrando, acho que não é no começo do segundo episódio, é logo depois de ter falado bastante sobre o sucesso dela, sobre coisas incríveis acontecendo, e aí tem essa cena. E eu entendo que isso vem justamente pra mostrar essa dualidade, né? A dualidade da fama mesmo. De como tem coisas muito surreais acontecendo e ainda assim você não tá feliz. Mas eu acho que a construção desses momentos não trazem o equilíbrio que o documentário precisava pra que a gente conseguisse, de fato, comprar essa narrativa o tempo todo e sentir essa identificação com a Luísa mesmo. Apesar dela ser uma artista pop e ter uma vida milionária que as pessoas normais não têm. Então eu acho que o documentário ele acaba não conseguindo equilibrar tanto algumas coisas. Ele falha em se aprofundar em algumas questões. E aí, já que eu falei exatamente essa frase, eu quero já emendar em outras coisas que eu acho que o documentário falha em se aprofundar. E uma delas é a acusação de racismo que a Luísa tem lidado nos últimos anos. Eu tava realmente me perguntando se ela abordaria isso no documentário ou não, e ela até aborda, mas o que a gente tem uma tela preta e dizeres e frases completas aparecendo, contando o que aconteceu. Então, em 2018, enquanto a Luísa cantava num hotel em Fernando de Noronha, ela pediu água para uma mulher negra. 2 anos depois, ela foi processada por danos morais e fez um acordo indenizatório. Em 2022, o caso voltou a circular na mídia e nas redes sociais. Isso aparece na tela. E isso é o que a gente tem de contexto. Isso é ruim. Vou dizer aqui pra vocês, é ruim. Porque se você vai abordar isso, que tem sido uma coisa que, putz, de tempos em tempos aparece sobre você na internet, de repente é melhor abordar isso direito. Então, essa frase do acontecimento, em 2018, a Luísa estava cantando num hotel e pediu água pra uma mulher negra. Isso é muito raso demais. Porque a questão toda é que ela pediu água pra uma mulher negra, achando que era funcionária. E essa mulher não era funcionária. E eu acho que isso não fica claro na maneira que o documentário aborda essa história mesmo. E aí depois a gente tem um vídeo da Luísa, que não é uma entrevista séria, que é um vídeo dela gravado por ela mesma no seu próprio celular, contando e falando como ela se sente em relação a isso. Tem algumas coisas boas que ela fala sobre isso, mas eu acho que ela deveria ter falado sobre isso de uma forma melhor. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso pra vocês, tá? Algumas coisas que ela fala aqui. Ela fala sobre como ela não sabia se ela ia falar sobre isso no documentário ou não, porque ela já falou com quem ela deveria falar. Sim, ela falou com uma pessoa que se sentiu lesada, né? Mas ela também, entre muitas aspas, deve explicação pro público no sentido de que, tipo assim, o público espera que ela fale sobre isso. Que ela aborde essa situação, esse acontecimento. Existe aí essa necessidade, essa sensação do público, por parte do público, de que existe uma dívida dela enquanto uma figura pública para com as pessoas que admiram o trabalho dela. E ela também fala, isso é muito importante, né? Ela fala sobre as ações que ela tem tomado desde que isso aconteceu pra corrigir os seus atos, pra melhorar enquanto pessoa. Então ela diz que ela tem estudado, ela diz que ela começou a investir na causa antirracista, ela abriu um restaurante pra também reverter os lucros para essa causa, ela também investiu em alguns outros projetos. E eu gosto de saber dessas informações, eu acho que é válido. Mas eu acho que todas as coisas que ela fala aqui, ela fala com muitos rodeios. Ela dá muitas voltas pra falar. E eu acho que ela deveria ter abordado isso de uma forma mais direta, de uma forma mais aprofundada. Eu acho que acaba ficando raso demais. E aí ela fala, em determinado momento, todos estamos sujeitos, eu estava sujeita, não sei exatamente qual é a frase que ela constrói, à estrutura, que a gente sabe qual é. É difícil pra ela, e eu entendo o motivo de ser difícil, né? Falar, a minha atitude foi um ato de racismo estrutural. Eu estou sujeita a uma estrutura que ela é racista, né, no Brasil. Então eu acho que ela traz aqui alguns pontos legais pra falar sobre o assunto
no vídeo que ela mostra, mas eu sinto que ela acaba, como eu disse, dando muitas voltas e falando sobre isso com rodeios. É claro, por medo da resposta das pessoas na internet, mas eu acho que seria melhor se ela tivesse abordado isso de uma forma muito clara, porque é isso que aparece sobre o caso, depois o caso não é mais mencionado, e ele também aparece de uma forma muito desconexa da narrativa, sendo que eu acho que deveria estar ali dentro da narrativa de fato, porque essa história, essa situação fez parte dos desenrolares da carreira da Luísa nos últimos anos. Então eu não gosto de como ela aborda isso. E ela termina o segundo episódio dessa forma, e aí no terceiro episódio ela já parte pra outro assunto. Então é a minha visão, tá? Vocês podem concordar, podem discordar, é livre, mas eu não gostei tanto da forma como isso apareceu aqui. Acho que deveria ter aparecido de uma outra forma, mas é importante que ela tenha falado sobre. E aí então, o terceiro episódio, ele é focado no escândalo íntimo, né? A gente vê em alguns outros momentos do documentário a Luísa mostrando um pouco do processo de composição de algumas músicas, mas é o terceiro episódio que aborda de fato o escândalo íntimo, que tinha o objetivo de ser um álbum maior do que tudo que a Luísa tinha feito até agora, mais adulto, mais aprofundado. Então ela fala que é um Doce 22 mais triste e mais aprofundado, né? E ela não queria repetir as mesmas fórmulas, ela queria trazer, sim, músicas mais profundas, músicas mais tristes. E é muito legal ver isso também, porque ela dá uma virada ali na roda do pop mainstream no Brasil. A gente vê ela compondo com outros compositores pra além dela. Ela fala que ela quer ter outras opiniões, outras ideias, porque ela não quer fazer tudo sozinha, porque ela acha que isso enriquece a produção das músicas. A gente vê também ela indo pra Los Angeles, passar um mês pra trabalhar com grandes produtores e polir o álbum, né, transformar o álbum, melhorar o álbum. A gente vê o pedido dela de usar Lança Perfume pra Rita Lee como parte de uma música do álbum novo, né, que é Lança Menina. Eu gostaria de ter visto mais sobre o processo de criação do escândalo íntimo. Eu vou dizer isso pra vocês. Eu, particularmente, gosto muito de ver álbuns surgindo, músicas surgindo, sendo criadas. E eu acho que algumas delas aparecem, mas é muito pouco, é muito rápido demais. Gostaria de ter visto mais sobre isso, mais sobre a criação das músicas desse projeto. Mas é claro que a Luísa não poderia deixar de falar sobre a música Chico e sobre tudo que aconteceu com o último relacionamento dela, com o influenciador Chico Veiga / Chico Moedas. E aí, de novo, a gente vai falar aqui sobre uma coisa que eu não gostei tanto no comentário. Entende-se que tudo que aconteceu com o Chico, então o lançamento da música, o relacionamento ter se tornado super público e depois também a notícia da traição, tudo isso aconteceu depois que as gravações do documentário já tinham sido finalizadas. Ainda assim, foi um acontecimento muito relevante, muito importante, que realmente marcou essa era da carreira da Luísa. Então merecia estar aqui de uma forma mais aprofundada e mais clara. O Chico, ele aparece em alguns takes fora do contexto no terceiro episódio. Uma cena ou outra, mas também não fala muita coisa sobre ele. Ela só dá depois uma entrevista. Uma entrevista não, ela tem uma cena dela conversando com a equipe, dizendo: ah, é porque eu tô apaixonada, eu tô vivendo um amor inocente, tava com saudade disso. Isso me trouxe o tesão de volta, me trouxe a minha autoestima de volta, o prazer de viver a vida. Então essas coisas se conectam, mas elas também não estão tão conexas, tão conectadas no documentário. E aí o documentário traz o sucesso da música Chico, né? O álbum, ele foi lançado depois do encerramento das filmagens. E aí ele se torna, então, o primeiro álbum brasileiro no topo das 6 maiores plataformas de streaming no Brasil. Ele se torna também o álbum mais ouvido em um único dia na história do Brasil. Também é a terceira maior estreia de um álbum de uma artista latina no mundo. Então ele tem esses recordes. Só que isso aqui é misturado com o sucesso da música Chico, que bateu o número 1. E aí é dito pra gente, no meio dessas informações, que a música Chico era número 1 no Brasil quando o Chico traiu a Luísa, ela descobriu a traição, então. E aí eu sinto que ela coloca meio que tudo isso no mesmo barco. Eu acho que, ela tinha que abordar a traição e a música Chico com mais profundidade, mesmo que as filmagens já tivessem sido encerradas. Isso tinha que ter aparecido aqui melhor, porque só aparece ali as informações na tela pra gente no final do documentário. E aí eu acho também que ela acaba misturando recordes dela, que mereciam ser enaltecidos e exaltados, com uma coisa meio ruim, né? Com uma coisa bem ruim, na verdade, né? Então a gente vê os recordes do escândalo íntimo atrelados no documentário à traição que ela sofre, então, por parte do Chico. E aí eu acho que acaba sendo ofuscado. O sucesso do álbum acaba sendo ofuscado por essa informação e por essa narrativa. Tudo acaba indo pro mesmo barco e eu acho que não precisava. Enfim, o documentário da Luísa Sonza pra Netflix acaba com ela dizendo que... com a diretora perguntando: como é que a gente deve encerrar o documentário, você acha, né? Diz aí pra gente. E ela: eu não sei, porque esse não é o fim da minha vida. Essa é só uma partezinha da minha vida que eu decidi contar pra vocês e mostrar nesse documentário. E eu acho que é isso. A Luísa é uma artista que ainda tem muita coisa pra fazer na vida dela, na carreira dela. Estou ansiosa pros próximos passos e quero ver outras coisas que ela tem pra oferecer, porque esse documentário mostra mesmo as dificuldades, mas também mostra as lutas dela pra
ter a carreira que ela tem e o talento que ela tem mesmo, a vontade de fazer coisas diferentes, isso é muito legal. Então eu acho que é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Hablei. Falei aqui por meia hora seguida, mas é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês nesse vídeo. O que é que vocês acharam do documentário? O que é que vocês acharam deste vídeo? Me contem pra gente continuar conversando, tá bem? Nossa, finalizei muito rápido também. É sobre. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.